Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Quarta-feira, dia 6 de outubro do ano de 2021. Mensagem de número 120. Desmamar. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 24 até o 28. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. Levou um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro com vinho. E disse ela ao profeta Eli: Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve. Por este menino eu estava orando e o Senhor atendeu o meu pedido. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E a palavra de Deus diz que ela adorou ao Senhor por mais uma vez. Você conhece essa história de uma mulher que sofria humilhação, uma mulher chamada Ana, dividia um casamento com Penina e teu marido Eucana. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha. Mas ela pede ao Senhor. Numa dessas idas a Siló, ela pede ao Senhor. E o Senhor concedeu um filho a ela. Meu irmão, minha irmã, desmamar, deixar de amamentar, fazer perder o hábito de mamar, suspender a amamentação, interromper o período de amamentação. Até os 6 meses, o aleitamento é exclusivo, pois o leite materno possui tudo que o bebê necessita para se desenvolver com saúde. A partir daí, ele precisa de nutrientes encontrados em outros alimentos. Entre 4 a 6 anos de idade, Samuel foi levado ao templo por seus pais para ser consagrado ao serviço sacerdotal. O que é desmama? É um processo de treinamento de uma criança amamentada ao peito para poder ingerir alimentos de outro modo. Você sabia que nos tempos antigos, a mãe em geral amamentava o filho por bastante tempo? Pois é, a menos que circunstâncias tais como a incapacidade de produzir leite suficiente ou sua morte prematura exigisse que fosse contratada uma ama de leite para tal finalidade. O salmista, no Salmo de número 131, do versículo 1 ao 3, ele fala da fraqueza do coração e dos olhos. E ele também fala que ele exercitava em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para ele. Certamente, o que tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, o salmista continua: minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Ele estava querendo dizer, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O salmista, ele estava comparando uma criança desmamada, que quando vai para o colo da mãe, encontra refúgio. E ele estava indo para os braços do Senhor. Meu irmão, ei minha irmã, na nossa vida espiritual, precisamos ser desmamados, pois Paulo, ele afirma: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda pode. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois
porventura carnais e não andais segundo os homens? Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o 3. Meu irmão, é sério a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão vivendo ainda na carne, ainda não se libertou ou se transformou em filho ou filha de Deus. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir o bem quanto o mal. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 5, do verso 13 ao 14. Não é tão fácil amadurecer na fé, pois precisamos estar nos alimentando de uma palavra mais firme, forte e eficaz, capaz de nos transformar e dar vida. Às vezes nos faz mal, pois acostumamos com o leitinho, pois era mais fácil da gente se alimentar. Jesus pregava no teu sermão e era pesado o que pregava. E alguns discípulos foram saindo por achar que Jesus estava pegando pesado. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os 12? Todavia um de vocês vai me trair. Ele se referia a Judas Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair ele. Leite espiritual, verdadeira interpretação da palavra de Deus. Dizer o significado sem enfeitar, sem rodeios. O leite ainda é para criança que não tem experiência no ensino da justiça, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, está na hora da gente largar o leite e começar a ingerir o alimento mais sólido, a palavra mais sólida. Estamos vivendo dias de lutas, de provas. Estamos em guerra. Não podemos mais ser aquele crente fraco, aquele crente casquinha de ovo. Não podemos mais ser aquele crente que se sente ofendido até quando não ganha oportunidade na igreja. Mas precisamos estar mais constante na palavra de Deus e aceitar a exortação, a repreensão quando dele vem para a nossa vida. Está na hora da gente se amadurecer. Não é fácil quando a mãe tira a criança do peito, porque a criança vai sofrer, vai chorar. Não é fácil, mas chega o momento que ela precisa fazer isso, tirar a criança do peito. Ambos sofrem, tanto a mãe quanto a criança. A criança querendo o peito e a mãe sofre por não dar à criança o peito para que ela possa mamar. Jesus também, ele sofre quando ele precisa tomar, uma decisão sobre a vida do ser humano, quando ele precisa repreender alguém. Jesus também sofre quando ele vê a desobediência na minha vida, na sua vida, a incompreensão, a falsidade, a mentira. Jesus também sofre quando ele percebe que tudo aquilo que ele fez lá na cruz, as pessoas não estão dando valor nem respeitando o significado. Prova disso, a Santa Ceia era para acontecer isso, para viver uma memória de algo que foi feito.
e não uma tradição de todo mês no ministério onde a gente congrega. Entender o significado do sangue e do corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo dias onde ou a gente é ou não é. Não podemos mais ficar em cima do muro. E quando eu digo ficar em cima do muro, eu não estou dizendo para você unir em qualquer ministério. Quando eu digo ficar em cima do muro, é a gente não saber o que quer da vida. Um dia nós testificamos vitória, no outro dia estamos pedindo oração pelas derrotas e por nossas fraquezas. Nós temos que aprender a ser forte em Cristo Jesus. Aprender a encarar as dificuldades e os problemas quando vir de uma forma natural. Porque essa peleja não é minha nem sua, mas é de Cristo Jesus. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma quarta-feira abençoada. E na sexta nós estaremos aqui de novo para mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Meu abraço, meu bom dia e até lá.